Muito boa tarde a todos. Antes de mais, um enorme agradecimento da Associação Portuguesa de Psicogerontologia pela presença de todas as personalidades que vão ser galardoadas, o Sr. Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, a Sra. Idália Serrá, em representação do Presidente da Fundação Montepio, a Sra. Que representa e que está neste momento a representar a Câmara Municipal de Lisboa e que temos tido o gosto de ter noutras sessões a Sra. Sofia Ataíde. E todos os representantes de diversas entidades que aqui estão e que nos dão também a honra de participar nesta sessão. É a 14ª edição do Prémio Envelhecimento Ativo Doutora Maria Raquel Ribeiro, que eu tive a honra e o prazer também de conhecer e com quem trabalhei, um exemplo na área social e como pessoa, e que nos deu a força, juntamente com todos os galardoados e ex-galardoadas e ex-galardoados, alguns aqui presentes, também a professora Helena Rebelo Pinto, o engenheiro Antelo, que nos também deram o prazer e a honra de fazer o marketing deste prémio este ano, com os seus depoimentos individuais e muito sentidos. Eu queria dizer... Falta-me o prémio. Eu queria dizer que é muito honroso ter aqui também todas as pessoas que representam muitas entidades e ter aqui a presença hoje do Sr. Padre Vítor Melícias, ex-galardoado. E que também é um grande estímulo para continuarmos e com muita gratidão, muita humildade, mas com muita persistência e muita convicção. Nós não premiamos currículos porque as pessoas que aqui vêm dar-nos o seu tempo têm já prémios e condecorações que ultrapassam muito a natureza deste prémio, que é simbólico. Mas nós temos um percurso relativamente ao envelhecimento e às pessoas mais velhas de que temos consciência de que ainda não cumprimos a missão, não conseguimos ter estas assembleias extraordinárias, conseguimos ter já 14 anos de vida deste prémio, mais anos da associação, desde 1998, cujos pioneiros foram a Sra. Maria Raquel Ribeiro, Monsenhor Feitor Pinto, o Dr. Cássio Catarino, e que temos sempre presentes. A nossa memória não se esgota nem no passado nem no presente, mas transporta-nos sempre para nunca esquecer os exemplos que nós temos que seguir. Nem sempre a nossa sociedade permite que as pessoas mais velhas sejam tratadas como devem ser. Já no tempo da Simone de Beauvoir, ela dizia e perguntava: os mais velhos são pessoas? E respondia: pela forma como a sociedade os trata, é de duvidar. E, infelizmente, encontramos ainda exemplos que justificam que peçamos humildemente aos nossos galardoados que nos ajudem com o seu exemplo, com as suas vidas extraordinariamente ricas, a lembrar que é sempre vida, sempre vida, sempre vida até ao fim. E, naturalmente, que não posso deixar de dizer que este prémio só é possível porque a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa nos apoia desde o primeiro momento, desde 2012, e a Fundação Montepio também. São os nossos grandes parceiros desde o início, no protocolo assinado, e que realmente temos todos cumprido com muito gosto, muita persistência e muita vontade de ajudar a promover cada vez mais um olhar diferente
sobre o envelhecimento e as pessoas mais velhas. Nós somos pessoas, já fiz um percurso que também me enquadra, felizmente, nos que podem dar testemunho, mas, como diria Platão nos seus diálogos, eu não tinha isto preparado, mas vai saindo, ele dizia: o que mais gosto de fazer é falar com homens idosos, porque eles já fizeram um percurso que eu terei provavelmente que fazer, e eu quero saber se o caminho é doce e fácil ou duro e difícil. Mas, fundamentalmente, nós estamos aqui para premiar as pessoas galardoadas deste ano, e eu ia de imediato, depois destes agradecimentos, e de também agradecer a presença do representante da CNIS, Sr. Dr. José Batalha, e também do representante do Patriarcado, o Sr. Bispo Dom Nuno Isidro, que também nos dá a honra de também estar presentes. São tantas as pessoas amigas e que nos ajudam e que nos empurram para não desistirmos, que seria toda a tarde a agradecer. Neste momento, nós vamos passar de imediato à apresentação das personalidades que nos deram a honra, o prazer e o privilégio de aceitar este prémio simbólico. Eu só vou dizer e mostrar o que é o prémio. O prémio é o nascer do sol. Não é nem o inverno, nem o outono, é o nascer do sol. Para projetos de vida, para dizer que estamos vivos e que queremos ser tratados como pessoas vivas, capazes de dar contributo. O contributo dos mais velhos portugueses ainda não está quantificado completamente, mas parece que há um caminho para o quantificar. Às vezes falam de nós como se fôssemos apenas um custo ou um peso. Mas nós estamos aqui para ajudar a modificar isso. E todos os que estão nesta sala, seguramente, estão convencidos de que esse é o caminho certo, ou o caminho a fazer. É o nascer do sol, que representa projetos de vida toda a vida, e que, para conhecer o que está cá dentro escrito, com a curiosidade própria do ser humano, com a plasticidade, não é, do nosso cérebro, é preciso fazer movimento para descobrir o que cá está dentro. Muito obrigada, e eu vou passar já a anunciar os nossos premiados deste ano. Agora, antes disso, temos o filme do historial do prémio. É uma coisa curta, para não vos ocupar muito tempo. Pode ser um despertar de tantas pessoas que vão caminhando na vida, que nunca se parem, que tenham confiança e que procurem as portas de saída e encontrar portas abertas, quer a nível mental, quer a nível físico. A solidariedade entre gerações é realmente, não é só para os beijinhos e os abraços, mas é para transmitirmos os que são mais velhos aos outros que ainda podem apreciar e aproveitar daquilo que os mais velhos sabem.
Não é a APP, a associação, nem nós que colaboramos, somos todos voluntários de várias formações, mas as estrelas que nos guiam são mesmo as nossas galardoadas e os nossos galardoados. Portanto, mais uma vez, muito obrigada. Então, eu iria pedir para vir aqui para a entrega do prémio na categoria de intervenção social à senhora doutora Julieta Esteves Blanco Sanches de Almeida Vasconcelos, o prémio na categoria de intervenção social, a doutora Wanda Lourenço. Doutora Wanda é uma das nossas colaboradoras e irá apresentar a doutora Julieta. Senhora Dona Julieta Sanches tem 80 anos, é uma figura pioneira do movimento CERCI desde 1975. Liderou durante décadas a CERCI Lisboa, é mãe de uma pessoa com deficiência intelectual e se dedicou a sua vida à defesa dos direitos das pessoas com deficiência, tornando-se sócia fundadora de instituições de referências como a AFIDE e a Associação El Social. O seu compromisso com a inclusão valeu-lhe múltiplas distinções nacionais, entre as quais a Comenda da Ordem de Mérito, o Prémio Mulher Ativa e o Prémio de Honra Personalidade da Economia Social. Atualmente é presidente da Confecup, da FENA-CERCI e vice-presidente da CEPES, continuando a ser um exemplo inspirador de dedicação, solidariedade e envelhecimento ativo. A sua frase eleita é: "A vida ensinou-me a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir", de Charlie Brown Jr. A senhora Dona Julieta Sanches, ela é galardoada na categoria de intervenção social do Prémio Envelhecimento Ativo, doutora Maria Raquel Ribeiro. Está a apresentar. Vamos buscar a doutora Julieta Sanches. Peço ao senhor provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa o favor de entregar o Prémio Envelhecimento Ativo, doutora Maria Raquel Ribeiro, à sua Dona Julieta Sanches. Com um enorme gosto que tenho esta honra de entregar. Então, muito boa tarde. Estou nervosa, como devem calcular. Para mim é uma honra receber este prémio, para já porque estou cá, o que é bom sinal. E, por outro lado, dizer-vos que ninguém faz nada sozinho. Durante estes longos anos que me dediquei ao movimento CERCI, à CERCI Lisboa, às outras organizações com as quais ainda trabalho, tive muita gente ao meu lado, com mais conhecimento que eu, com mais saberes que eu, e que fui aprendendo naturalmente para podermos levar naturalmente todo o movimento CERCI no bom caminho. Agradecer muito este prémio a todos aqueles que me escolheram. Quero aproveitar aqui para ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa apresentar os meus sentidos pêsames pessoalmente pelas perdas que há pouco tempo aconteceram nesta casa, e cumprimentar todos aqueles que estão aqui, os senhores ilustres convidados, ilustres galardoados, e dizer-vos que à doutora Maria João Quintela, amiga de longa data, um grande abraço e muito obrigada. Obrigada a todos os amigos e amigas que estão aqui nesta sala. Muito obrigada.
pioneira na área da deficiência, Obrigada. do apoio à deficiência. Obrigada. Para apresentar a nossa galardoada na categoria Arte e Espetáculo, a atriz Maria Lídia Amado Franco de Azevedo e Silva, Lídia Franco, a doutora Teresa Ramilo, também dos Corpos Sociais da APP desde sempre, e pioneira na área da gerontomotricidade. Boa tarde. Então, cabe-me a honra de anunciar que a artista Lídia Franco tem 81 anos e tem uma carreira artística eclética. Destacou-se no teatro, no cinema e na televisão, trabalhando com alguns dos maiores nomes nacionais e internacionais. Na televisão, ainda adolescente, marcou gerações com a sua presença em séries, novelas, programas de humor e cinema. Professora de teatro e encenadora, contribuiu também para a formação de novos atores. Foi distinguida com muitos prémios ao longo da sua carreira, nomeadamente com o Emmy Coletivo e o Prémio Mérito das Mulheres Empreendedoras da Europa e da África. Mantém-se ativa a gravar para a televisão e com convites sempre para teatro e cinema. É uma vida dedicada à arte e ao espetáculo que continua a inspirar e emocionar o público. A sua frase eleita é olhar cada dia como se fosse a primeira vez. A atriz Lídia Franco, que está hoje connosco, é galardoada na categoria de Arte e Espetáculo do Prémio Envelhecimento Ativo Doutora Raquel Ribeiro, 2025. Peço à doutora Idália Serrão, que representa aqui a Fundação Montepio, o favor de entregar o prémio à Lídia Franco. Temos de verem os maxilares. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, boa tarde, muito obrigada. Eu não tenho palavras para agradecer esta honra e, sobretudo, por estarmos aqui entre os melhores, entre os mais sábios, que somos nós, que temos 80 anos. Ou mais um pouco, eu já tenho 81 e meio. A partir de agora, conta-se como as crianças, não é? Um ano e meio. E realmente os mais sábios, porque, de facto, temos toda a experiência da vida até aqui e podemos ter a alegria imensa também de colaborar para passar essa experiência aos mais novos, justamente, que começam agora esse percurso. Eu não só ao meu neto, como também aos meus alunos. Então, rapidamente, eu comecei por ser bailarina, mas a certa altura, quando o meu corpo já não aguentava eu vou mesmo sair a palavra agressividade extrema, que é o balé, eu comecei a aprender, a experimentar, a praticar para ser atriz. É claro que essa experiência, como a vida, é até ao fim da vida. E agora, enfim, além do teatro, do cinema, da rádio, da televisão e do disco, eu também dou aulas de teatro e é uma das minhas maiores alegrias, lá está, que é poder colaborar com o crescimento do outro, não é? E realmente acontece que até tenho dado aulas também em empresas, porque não há dúvida que a técnica do ator pode ser extremamente útil para qualquer ser humano, em qualquer idade e em qualquer função.
E estou completamente maravilhada com este prémio, que realmente simboliza tão bem a descoberta da nossa criatividade. Lá está, porque, como também explicaram, este sol, no fundo, simboliza a nossa vida e à medida que vamos passando, aprendendo, vamos, lá está, se calhar descobrir um pouco do segredo da vida. Lá está com aquela frase que é uma das minhas preferidas: o segredo da vida será olhar cada dia ao mundo como se fosse a primeira vez. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Temos agora a apresentar o Sr. Professor Dr. Filipe Duarte Branco da Silva Santos, que vai ser galardoado na categoria de Ciência e Investigação e que vai ser apresentado pelo nosso colega também da Associação, que vem dos Açores, da Ilha do Pico, ele gosta de dizer que é picaroto, e que vai apresentar o Sr. Professor. Muito obrigada. Bom, boa tarde. O professor Dr. Filipe Duarte Santos, que gosto é este reencontro feliz junto de si, e passo a apresentar. O professor Filipe Duarte Santos tem 83 anos, é professor jubilado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e é, com certeza, com toda a propriedade, uma das vozes mais reconhecidas em Portugal. Sobretudo sobre as alterações climáticas, sustentabilidade e transição ecológica. É doutorado em Física Nuclear pela Universidade de Londres, desenvolveu uma longa carreira internacional no ensino e investigação, coordenando projetos pioneiros com relevo para os relatórios CIAM e o CLIM ADAPT local. Fundamentais estes projetos para as estratégias nacionais e municipais de adaptação climática. Autor de inúmeros artigos e livros, tem sido distinguido com prémios de grande prestígio, entre eles o Prémio Universidade de Lisboa, o Prémio Nacional de Ambiente, o Prémio Carreira dos Green Project Awards e, recentemente, o Prémio Ciência Viva Mídia. Atualmente exerce o cargo de Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável e continua, com toda a propriedade, também a inspirar gerações através de conferências, publicações, projetos internacionais, afirmando-se como uma referência incontornável na ciência, na defesa do futuro sustentável do planeta. A sua frase eleita é: a vida dedicada à ciência, investigação e ensino nas mais diversas áreas, da física nuclear às ciências do ambiente, em particular às alterações climáticas e à sustentabilidade. O professor Dr. Filipe Duarte Santos é galardoado nobremente na categoria da Ciência e Investigação do Prémio Envelhecimento, Doutora Maria Raquel Ribeiro. Chamo a doutora Sofia Ataíde, que representa aqui o Presidente da Câmara e a Câmara Municipal de Lisboa, e a senhora vereadora faz favor. Muito obrigada por entregar. Muito boa tarde a todos e a todas. É uma grande honra para mim estar aqui assim, entre pessoas amigas, e cumprimento todos para receber este prémio. Tive realmente o privilégio de poder dedicar a minha vida à ciência. A ciência
na minha opinião, é muito importante, não é? Tem sido muito importante na civilização humana, e foi um marco decisivo o aparecimento da ciência moderna, não é? Na Renascença, o Iluminismo, tudo isso. Embora hoje também haja umas nuvens menos claras, menos brilhantes sobre a ciência, mas de qualquer modo ela tem uma grande importância nas nossas vidas. As tecnologias também têm duas faces, não é? São muito importantes, mas também têm os seus riscos. E estou a lembrar do entusiasmo que o mundo tem hoje em dia com a inteligência artificial, mas, enfim, é algo que é preciso encarar com uma certa precaução. Mas aquilo que me tenho realmente dedicado mais e continuo a dar aulas, o que é uma coisa, como já foi dito, profundamente gratificante, contactar com pessoas novas. É sempre um dia novo, não é? É sempre um dia novo, contactar com pessoas novas e entusiastas e que querem aprender e que têm respostas diferentes, mas continuo a ensinar e enfim, aquele tema a que eu me tenho dedicado, as alterações climáticas, são um tema que, como todos sabemos, tem aspectos controversos, mas a ciência é muito clara em tudo isso e portanto, é realmente um tema que é atual e também da sustentabilidade. A sustentabilidade é uma coisa muito importante porque diz respeito ao futuro, não é? Diz respeito ao futuro, às gerações futuras, não é? Diz respeito aos nossos filhos, netos, bisnetos. Nós temos que nos preocupar com eles e temos uma tendência hoje em dia no mundo para nos centrarmos no curto prazo, não é? No imediato. Isso é compreensível por muitas pessoas, não é? Que vivem com dificuldades e, portanto, pensam em termos dos próximos dias, das próximas semanas. No mundo há muitas pessoas nessas circunstâncias, mas depois há toda aquela, enfim, a nível político, a necessidade de também ter uma visão de mais longo prazo, não é? Que tenha em conta tudo aquilo que se está a transformar no mundo. E gostaria de terminar com aquilo que referiu a Dona Maria João Quintela, da curiosidade. E realmente a curiosidade, para mim, foi aquilo que me fez ir para a ciência. A curiosidade, a observação, não é? A observação da natureza. Hoje em dia vivemos muito nas cidades, mas a natureza, enfim, o ambiente, é um motivo, para mim, sempre de uma certa êxtase, e compreender isso, compreender enfim, a natureza, compreender os fenómenos, a origem das coisas, é realmente gratificante. E muito obrigado, fico muito sensibilizado com este prémio. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Na categoria Política e Cidadania, dá-nos também a honra de receber este prémio o Sr. Professor Dr. Luís Francisco Valente Oliveira, e vai ser apresentada pela doutora Sandra Picoto, que veio do Porto, e que também é uma entusiasta, uma grande colaboradora desta associação. Boa tarde a todos e a todas. Compete-me a honra de apresentar o Sr. Professor Dr. Luís Valente de Oliveira, quase não carece de apresentações. Tem 88 anos. É engenheiro civil de formação e professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Destacou-se nas áreas do planeamento do território, transportes e desenvolvimento regional, sendo uma figura de referência na vida académica, científica e política portuguesa. Foi ministro em várias pastas, da Educação e Investigação Científica,
do planeamento e administração do território e das obras públicas, transportes e habitação, tendo tido um papel decisivo na negociação dos primeiros quadros comunitários de apoio e na integração europeia de Portugal. Autor de uma vasta obra entre artigos, livros e a monumental autobiografia em 12 volumes, Trilhos, Memórias, é também reconhecido pelo seu intenso envolvimento cívico em fundações, universidades e instituições culturais. Agraciado com numerosas distinções nacionais e internacionais, continua hoje ativo, presidindo a várias instituições e permanece um exemplo maior do serviço público, visão estratégica e dedicação à sociedade portuguesa. A sua frase eleita foi: o trabalho que deu sentido à minha vida. Acredito na ética do esforço e procuro aplicá-la no que faço. O professor Dr. Luís Valente de Oliveira é galardoado na categoria de Política e Cidadania do Prémio Envelhecimento Ativo, Doutora Maria Raquel Ribeiro. Eu o protocolo, eu penso, desculpa, com 14 anos de experiência deste prémio, ainda faço gafes destas. Sr. Provedor, a sua bondade de vir entregar o prémio ao Sr. Valente Oliveira. As nossas desculpas. Muito obrigado. É um gosto enorme poder entregar esta distinção. Vamos só ter de tirar aqui uma fotografia. Muito bem. Vamos embora. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero naturalmente agradecer esta distinção que tem um sabor muito especial. Eu sou seguramente o mais velho de todos aqueles que vão ser galardoados e isso faz-me apreciar melhor esta distinção. A Sra. Doutora teve a generosidade de referir uma página, uma frase em que eu enalteço o valor do trabalho. Mas isso resulta da minha vida. Eu formei-me às 10 da manhã, assentei praça às 6 da tarde. Cheguei da Guiné num sábado, assinei o contrato para segundo assistente da faculdade na segunda-feira. Saí do Ministério da Educação num sábado, na segunda-feira estava a trabalhar como presidente da Comissão de Coordenação. E isso tem sido toda a minha vida, salvo nos últimos tempos em que não aparecem os empregos de fora, mas eu invento-os. E isso suponho que é a coisa mais importante, é que quando não vêm as coisas ter connosco, nós temos que ir ter com as coisas. Faço isso com gosto, foi sublinhado aquilo que me interessa, a parte da música, a parte das artes. Fui presidente do Conselho Fundador da Casa da Música, de Serralves fui fundador, e essas coisas têm continuado. E hoje interessa-me muito pelo Douro. O Douro continua a ser a minha paixão, porque o Douro é uma preciosidade dentro deste país que merece a melhor das atenções. Fico-lhes muito grato por serem meus companheiros nesta linda cerimónia, mas eu tenho a impressão que não foi referida a uma coisa que me dá um imenso prazer como português. Eu devo ser dos poucos portugueses que estiveram em todos os municípios deste país. E os últimos, há bocado referiram o Pico, os últimos 2 municípios que eu visitei foram das Flores. As Flores têm 2 municípios que eu visitei. Não podem imaginar o significado que tem para mim poder dizer que estive em todos os bocados de terra deste país. Muito obrigado pela vossa atenção.
muito obrigada. Para entregar e para apresentar o galardoado na categoria de Ética e Saúde, que será o Sr. Professor Dr. João Manuel Godinho Queiroz e Melo, subejamente conhecido também. Nós temos o gosto de ter... Onde é que está o nosso apresentador? O Sr. Rui Soares, que é nosso colaborador também, voluntário, veio expressamente do Brasil, onde está a trabalhar neste momento e a viver, para apresentar com muito gosto o Sr. Professor Queiroz e Melo. Doutora Maria João Quintela, Presidente da Associação Portuguesa de Psicogerontologia, todos os colaboradores, os meus parabéns por este prémio, por esta iniciativa, a todos os presentes, a todas as entidades, a todos aqueles que neste momento estão connosco. Eu quero dar os meus agradecimentos por estarem presentes e sentir que é um momento muito especial criado pela Associação e por todos vós. Parabéns a vós também. Mas, concretamente, personalizadamente, é ao Sr. Professor, Sr. Professor Dr. João Queiroz e Melo, que tem 80 anos, é médico, cirurgião cardiotorácico, formou-se em Medicina pela Universidade de Lisboa e especializou-se em Portugal, Londres e nos Estados Unidos. Entrou para a história da medicina portuguesa ao realizar o primeiro transplante cardíaco em Portugal, no Hospital de Santa Cruz, onde também dirigiu o Serviço de Cirurgia Cardiotorácica e introduziu técnicas inovadoras. Foi fundador e presidente do Instituto do Coração de Lisboa e distinguiu-se ainda como professor universitário, investigador, autor de vasta produção científica e literária. Foi agraciado com várias condecorações nacionais e estrangeiras, entre elas a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique e o Prémio Nacional de Saúde. Atualmente, o Sr. Professor dedica-se ao estudo da sustentabilidade ambiental em saúde, sendo cofundador e vice-presidente do Conselho Português de Saúde e Ambiente. Editou um livro sobre o tema recentemente. É membro efetivo da Academia das Ciências de Lisboa, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e promotor da iniciativa social Second Chance. O Sr. Professor Dr. João Queiroz e Melo tem como frase eleita: para chegar à verdade, observa a realidade. O Sr. Professor Dr. João Queiroz e Melo é galardoado na categoria de Ética e Saúde do Prémio Envelhecimento Ativo Doutora Maria Raquel Ribeiro em 2025. Sr. Professor. Sra. Idália Serrão, por favor, agradecia que viesse entregar o prémio ao Sr. Professor Queiroz e Melo. Muito obrigado. Eu quando vim para aqui, achei que já era oficialmente um velho, afinal sou o miúdo dos galardoados. O que muda muito a minha atitude.
E deixem-me começar o meu amigo Rui Soares, que eu não vi há anos sem fim, quando me apresentou, citou duas coisas que eu tenho que corrigir. Sempre me apresentam, falam que eu fiz o primeiro transplante cardíaco em Portugal, o que é verdade. Mas eu fiz coisas muito mais importantes que o transplante cardíaco, de qual são beneficiários muito poucas pessoas. Eu acho que eu que introduzi seguramente uma coisa que era uma novidade, que era médicos a falar com médicos, em vez de ser médicos a lutar contra médicos. Era o trabalho multidisciplinar, era o trabalho com médicos e enfermeiras. Foi isso que nós introduzimos, porque na altura cada um tinha a sua quinta. E devo dizer, até posso partilhar convosco, que houve uma altura com o meu enorme amigo, colega destas aventuras, que era o Ricardo Seabra Gomes, que já faleceu. Houve alturas que fomos convidados para ir fazer conferências a Santa Maria, mas em que nos combinávamos que nos zangávamos para cada um defender a sua dama. E depois éramos bombardeados, depois violentamente zangávamos, tudo artificial, e depois éramos bombardeados à tarde por várias instituições. Vocês não se zanguem, por favor. Eu agradeço esta distinção que a Associação Portuguesa de Psicogerontologia, a Santa Casa e o Montepio me atribuem. Tem para mim um significado muito, muito especial, porque ao receber esta distinção com o nome de Raquel Ribeiro e nestas instalações, trouxeram muitas recordações. Nos anos 50 do século passado, era provedor da Santa Casa José Meli Castro. Existia a Corporação da Assistência, as instituições de particulares de solidariedade social e uma tia minha, Maria Violante Queiroz e Melo. A minha família é de Sernache do Bom Jardim e fez lá uma obra notável, com grandes dificuldades iniciais, e a Raquel Ribeiro ajudou-a muito, e a Santa Casa também. E devido a esse contacto inicial, as duas ficaram amigas, de forma que mais tarde, e se visitavam, eu conhecia Raquel Ribeiro. Vivi também apoios muito importantes da Santa Casa da Misericórdia. Em 1981, era o provedor desta casa, Pedro Pestana de Vasconcelos. A Santa Casa financiou a criação no Hospital de Santa Cruz de uma área dedicada à cardiologia pediátrica, médica e cirúrgica no primeiro ano de vida, à altura em que eu tinha regressado de Harvard, do Children's Hospital, e foi possível dar o salto quantitativo brutal no tratamento correto destas crianças. E uns anos depois foi-me atribuído pela Santa Casa o Prémio Nunes Correia Verdades de Faria. E é para mim particularmente importante salientar que quer a cardiologia pediátrica, quer o Centro de Assistência Social, ainda hoje existem com grande atividade e com grande qualidade. As pessoas passaram, mas a instituição ficou. Isso é um valor incrível, muito importante no nosso país. Há pouco também o Rui falava desta frase do se queres conhecer a verdade, olha para a realidade. É de facto, eu uso-a, escrevo-a sempre que posso e divulgo-a, mas não é minha. Esta frase foi dita 40 anos antes de Cristo, dita e escrita por um livro de um chinês chamado Han, o livro de Han, e é lá que está este pensamento. E, de facto, eu acho que é um pensamento que nós temos, no nosso país, muita dificuldade em assumir. Não gostamos de olhar para a realidade, e eu diria que, sobretudo, nos cuidados de saúde. E esta distinção deve-se a que nos últimos 15 anos, julgo eu, comecei a olhar para os cuidados de saúde fora para dentro e apercebi-me da necessidade de mudar muitos hábitos que não se justificam, seja pela sua futilidade, seja pelo seu desperdício. O impacto da saúde é responsável, o impacto dos cuidados de saúde é responsável por uma mortalidade ou incapacidade grave de cerca de 10 mil pessoas por ano. É muito mais importante que o transplante cardíaco fazer esta correção, porque 30% destes impactos não conseguimos evitar os cuidados de saúde, mas podemos reduzir este impacto em 30%. É muito mais importante que o transplante cardíaco. E todas as alterações necessárias que defendemos
sempre sem prejuízo da qualidade dos cuidados, que é algo que não se pode tocar, sem prejuízo desta qualidade dos cuidados, e temos poupanças financeiras de centenas de milhões de euros e uma melhoria ambiental. Tardamos, no entanto, a mudar. Temos que olhar o presente com serenidade e o futuro com esperança. Se em Portugal assumirmos de forma empenhada o compromisso da sustentabilidade dos cuidados de saúde, no conceito da One Health, uma só saúde, ou saúde planetária, como quiserem entender, com criatividade, ciência, inovação disruptiva, poderíamos iniciar mais uma área de Portugal na afirmação de Portugal no mundo. Mas para isto precisamos de atualização regulamentar, visto que temos alguns obstáculos devido à legislação arcaica, ofensivas da inteligência de qualquer criança, que tarda em ser atualizada. Posso-vos dar como exemplo que está dito que tudo o que sai de um bloco operatório neste país é um desperdício contaminado que tem que ser incinerado. E saem do hospital imensas coisas que até estão esterilizadas, outras que deviam entrar em economia circular. E toda essa é uma realidade que vai mexer em muitos interesses. Mas muitas vezes o atraso é uma oportunidade. E estas minhas palavras são uma crítica com destinatários implícitos, mas também uma autocrítica, porque enquanto clínico eu não estava atento a estes temas. E mais recentemente é uma autocrítica por não ter lutado com mais empenho por esta causa. A ética afirma princípios universais que regem o bem comum e a convivência entre os seres humanos de uma forma geral. Tem um lado filosófico, que fornece os princípios: autonomia, beneficência, justiça, dignidade, compaixão. Enquanto o lado prático da ética traduz valores em políticas de saúde, traduz em valores nas políticas de saúde, nas decisões médicas e no apoio humano que todos precisam. A moral, por outro lado, diz respeito aos deveres impostos pela sociedade e, em muitos casos, estes deveres são apenas culturais. E vou partilhar convosco um exemplo muito pessoal. Durante 2 anos, fui o acompanhante de minha mulher. A sua doença terminal, que reforçou a certeza das... Leia para que eu leia. A riqueza deste prémio é ter pessoas tão ricas connosco, não têm dimensão possível de medir. É muito mais do que qualquer medida, professor. O facto de, durante 2 anos, ter sido acompanhante de minha mulher na sua doença terminal, reforçou a minha certeza destas afirmações. A ética na agonia final é, pois, um encontro entre reflexão profunda e ação concreta. A minha vivência de cuidador informal é que não é, professor? Este nome tem que ser repensado. Não, era informal, porque eu nunca fiz nada como médico. Fui seguido incrivelmente bem pelo IPO, pelos cuidados paliativos do IPO, e não fiz nada. Se eu discordava, telefonava ao IPO a validar o que eu pensava. Considero-me um cuidador informal. Muito bem. Eu Mas posso tem que ser continuar. revista esta... Pode. Agora já está com... Já o provoquei? Já. Muito obrigada. Portanto, a minha vivência como cuidador informal teve como efeito que promovesse uma petição com o título Agonia Final, com dignidade e misericórdia, que se escreverem isto na internet podem ver e assinar se concordarem. Sei por experiência que a melhor maneira de conhecer o futuro é ajudar a construí-lo. E é isso que tenho tentado ao longo da vida e nestas palavras. Termino renovando o meu agradecimento pela distinção que tiveram a generosidade de me atribuir e que me motiva para continuar no caminho da necessidade de promover valores éticos nos cuidados de saúde. Muito obrigado.
É sua. Muito obrigada. É por estas razões e todas as presenças que nós temos que agradecer. Nós, Associação, temos que agradecer a honra e o privilégio de ter estas histórias de vida, estas memórias que nós queremos e vamos continuar a preservar e a admirar. A categoria Família e Comunidade, e para dar o prémio à Senhora Dona Ana da Conceição Pinheiro, temos a doutora Virgínia Braz Gomes, faz favor, vai falar, que também é nossa, faz parte dos nossos corpos sociais, a doutora Virgínia Braz Gomes, com muita experiência na área social, e vai apresentar a senhora Dona Ana da Conceição Pinheiro. Eu queria só dizer... queria só dizer que esta categoria é geralmente dedicada a pessoas que nós não sabemos às vezes que existem, não conhecemos, mas que descobrimos que fazem obra em qualquer lado, em lugares especiais, e que nós aqui também queremos enaltecer. É com uma grande alegria que vos apresento hoje a Dona Ana da Conceição Pinheiro. Tem 93 anos, o Sr. Professor Valente Oliveira é mais velha do que o senhor. É residente em Lisboa e é uma presença inspiradora e agregadora na comunidade, destacando-se pela sua dedicação ao desenvolvimento comunitário e ao envelhecimento ativo. Participa com entusiasmo nas atividades da Associação de Moradores Viver Melhor no Beato, e devo dizer que estão aqui 10 representantes da associação hoje para acompanhar a Dona Ana e também o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Beato. E nessa associação, a Dona Ana compartilha semanalmente as suas obras de pintura, repletas de cor e afeto, oferecendo-as à associação, aos vizinhos e a quem a visita. Também tive o privilégio de receber várias. Foi a principal inspiração do projeto Regresso às Terras Natais, organizando uma excursão a Lamego, sua terra natal, para partilhar história e cultura, promovendo laços intergeracionais. Para além da sua arte, contribui semanalmente com bens alimentares, refletindo um espírito de solidariedade e generosidade que ilumina a vida da comunidade. Tive o prazer de a visitar em sua casa. Vive no 3º andar, no Beato, sem elevador, e acompanhei também na Associação de Moradores. Confirmei que aos 93 anos mantém-se ativa, participativa e admirada por todos, sendo um exemplo vivo de compromisso, cuidado e envelhecimento positivo, valores que refletem de forma plena o Prémio Envelhecimento Ativo Doutora Maria Raquel Ribeiro. A frase que elegeu foi: "Sou amiga de toda a gente. Ajudar os outros com alegria e a partilha mútua são o que mais me importa." E é bem a prova do seu modo de vida. A senhora Dona Ana da Conceição Pinheiro é galardoada na categoria de Família e Comunidade do Prémio Envelhecimento Ativo Doutora Maria Raquel Ribeiro. Eu sou o senhor provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que nos deu a honra de entregar este prémio. Não sei ler. Não faz mal, não é preciso ler nada. Boa tarde, meus amores todos. Primeiro vamos receber o prémio. Vamos receber o prémio primeiro. Dona Ana, primeiro tenho o gosto enorme de entregar este prémio. Obrigada. Imagina. Vamos só olhar aqui para a fotografia. Mas vamos ler. Não tem problema, vamos agora olhar. Muito bem. Posso falar? Claro. Boa tarde, meus amores todos. Boa tarde. Estão em baixo, estão em cima.
Nesta idade, nunca conheci um sítio tão lindo como este. E a alegria que eu tive. Estou impressionada de ver um sítio tão lindo. Não conhecia, era só a trabalhar. E de maneira que, se não fosse a associação, estava pior. Eu gosto muito delas, que é umas pessoas de trabalho. A junta também ajuda, a junta e a associação, a todo mundo. E de maneira que agradeço aqueles amores que lá estão. Se não fossem elas, já estava no outro mundo. Ainda está bem neste mundo. E está bem deste mundo. De maneira que eu não sei ler, não sei explicar todas as coisas. E desculpem-me por tudo. Meus amores, beijinhos para todos. Beijinhos. Estou cansada. Muito obrigada. Agora vai descer com Vamos cuidado. descer? Bem. Com cuidado. Olha, Venha, meu vamos. amor. Que coisinha boa. Há coisas fantásticas Eu como este gosto abraço. Esta Obrigada. senhora está querida. É terrível, não para quieta. Sra. Dona Ana, Era muito baixoqueira. Na mito. vai receber do Sr. Provedor. Vai. Isto é agitação. Olha, o Sr. Provedor vai ajudar. Vai. Muito obrigada. Cuidado. Obrigada. Muito bem. Vá, muito obrigada. Senhor Provedor, a maior riqueza do processo de envelhecimento é a diferença. Felizmente, nós temos todos percursos diferentes, podemos conciliar e podemos encontrar-nos em qualquer momento para partilhar experiências diferentes e enriquecer-nos em qualquer fase da vida, em qualquer momento. Muito obrigada por estes momentos extraordinários que são os nossos galardoados e galardoadas que os fazem, porque nós somos apenas o veículo de uma ideia de que vale sempre a pena respeitar as pessoas em qualquer fase da vida. E têm muito para nos dar. Eu queria dar... O Sr. Provedor ainda não tem um prémio destes, porque quem não recebe o prémio não é porque tem 80 e mais, ou mais, mas é porque ainda não tem a secretária. Muito obrigado. Sim, eu chamo também a Sra. Idália para fazer o favor de estar, a Sra. Idália Serrão, para fazer o favor de estar aqui connosco para os momentos finais desta cerimónia, e a Sra. Também Sofia Ataíde, em representação da Câmara Municipal de Lisboa, também para estar connosco aqui. E a palavra é vossa. Eu não sou boa em protocolo, Vou dar a palavra, em primeiro lugar, à Sra. Idália Serrão, nestes momentos finais, por favor. Muito boa tarde a todos. Eu começaria por cumprimentar o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Sr. Provedor, é um gosto estar aqui e queria hoje, presencialmente, transmitir-lhe o pesar do Monte Pio, da Associação Mutualista, da Fundação, os eventos que
todos conhecemos e que, no fundo, também vieram atrasar a entrega deste prémio, os nossos mais solidários e sentidos cumprimentos. Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, doutora Sofia Ataíde, permitam-me, um bocadinho abusivamente, que hoje, e sabendo que este será porventura um dos últimos atos públicos da senhora Vereadora no exercício deste mandato, permitam-me que agradeça à senhora Vereadora toda a colaboração que prestou ao Montepio no exercício das suas funções. Bem-haja, muito obrigado, desejo-lhe as maiores felicidades. Doutora Maria João Quintela, a nossa Presidente da Associação Portuguesa de Psicogerontologia e a alma mater destes prémios e desta associação. É certo, como a doutora Maria João já disse há pouco, que a associação vive dos seus colaboradores, mas a associação e os seus colaboradores também vivem desta garra, desta energia incansável e desta capacidade de se dar da doutora Maria João. Muito obrigada por tudo e obrigada também por nos mobilizar e por nos fazer andar para a frente. Saúdo o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Beato, que está connosco, o Sr. Bispo Auxiliar de Lisboa, os dirigentes das organizações do terceiro setor, nomeadamente das instituições particulares de solidariedade social, que estão hoje connosco, os dirigentes dos serviços públicos, os galardoados de hoje. É de facto um privilégio, é uma honra poder estar aqui convosco, mas tem sido uma honra e um privilégio chegarmos até aqui e, enquanto espectadora, assistir ao tanto que nos deram ao longo da vossa vida ativa e depois da vossa vida ativa. E, portanto, as senhoras e os senhores são um exemplo para todos nós. Bem-hajam por isso. E permitam-me que, por último, eu, em nome, ou melhor, na pessoa do nosso mutualista maior e mais ativo, que é o Sr. Padre Vítor Melícias, cumprimente todos os galardoados de edições anteriores deste prémio. Muito obrigada, muito obrigada. Este prémio, ao qual o Montepio, através da sua fundação, se tem vindo a associar desde o início, ao longo destas 14 edições, em colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, resulta da iniciativa da Associação Portuguesa de Gerontologia e da mobilização da sua Presidente, inquestionável, mobilização inquestionável, e reúne agora o apoio da Câmara Municipal de Lisboa para a sua divulgação e o alto patrocínio de Sua Excelência, o Presidente da República. É uma iniciativa através da qual a Fundação Montepio continua a afirmar a sua participação, fazendo cumprir as suas linhas de orientação estratégica e o desenvolvimento de parcerias com entidades da economia social. Também nos revemos neste tipo de parcerias, também nos completamos neste tipo de iniciativas que hoje têm aqui lugar. Este prémio rende homenagem à doutora Maria Raquel Ribeiro, referência maior na área da intervenção social, que muito deu de si aos seus concidadãos e às comunidades com que interagiu. Figura tão emblemática da sociedade portuguesa, a quem estamos eternamente gratos e cuja presença na sociedade portuguesa queremos continuar a destacar. Este é um prémio a que nos associamos com a convicção e com o entusiasmo que recolhemos da Associação Portuguesa de Psicogerontologia e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pelo simbolismo e pela gratidão que encerra, mas também por fazer cumprir, de maneira extraordinária, o tema internacional que a Organização das Nações Unidas lançou para 2025 e que nos diz com clareza que as pessoas mais velhas impulsionam ações locais e globais, fazendo valer as suas aspirações, o seu bem-estar, os seus direitos e que nós apenas temos que ser seus companheiros nesta jornada de vida. Homenageamos, assim, cidadãos, mulheres e homens maiores de 80 anos,
que se distinguiram e distinguem na sociedade portuguesa representantes de várias áreas de conhecimento e de intervenção, referências para muitos de nós ao longo de décadas e para os quais, apesar de formalmente não estarem na vida ativa, colocar o conhecimento, a energia e a sua vontade ao serviço dos outros e da sociedade foi e continua a ser um objetivo que sempre cumpriram e que continuam a cumprir. Obrigado aos parceiros, obrigado aos homenageados e a todos os portugueses maiores de 80 anos que aqui representam, pela vossa capacidade de continuarem ativos depois de longas vidas de trabalho. Bem-ajam, portanto, que nos dão. Faço votos para que tenham saúde e para que continuem ativos por longos e bons anos e a inspirar-nos. Muito obrigada. Sr. Provedor, muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Excelentíssima Senhora Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, Excelentíssima Senhora Administradora Executiva da Fundação Montepio, Excelentíssima Senhora Presidente da Associação Portuguesa de Gerontologia, Senhor Bispo Auxiliar do Patriarcado e Vigário-Geral, Excelentíssimos Senhoras e Senhores representantes das instituições aqui hoje presentes, nomeadamente do Instituto de Segurança Social, da CNIS, da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Enfermeiros, Fundação Dom Pedro V e restantes parceiros que hoje nos honraram com a vossa presença, ilustres premiados, Senhor Provedor Padre Vítor Melícias, bem-vindo a esta que é também a sua casa, e minhas senhoras e meus senhores. Dizer-vos, em primeiro lugar, que é com uma profunda satisfação que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vos acolhe e acolhe esta 14ª edição do Prémio Envelhecimento Ativo, Doutora Maria Raquel Ribeiro, num evento que, acima de tudo, celebra a vida, a experiência e, sobretudo, a longevidade ativa. Este prémio, como sabem, instituído pela Associação Portuguesa de Gerontologia, que a Santa Casa tem a honra de apoiar em parceria com a Fundação Montepio, é um testemunho inestimável do valor da experiência. Ao olharmos para os nossos premiados, reconhecemos que a longevidade é, de facto, uma conquista civilizacional, mas que deve ser encarada como uma fase de plena realização. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa defende que o desafio da longevidade não se esgota em viver mais. Exige, sim, viver com qualidade e manter o contributo ativo para a sociedade. Os homenageados de hoje são a prova de que a transição para a reforma representa uma mudança de paradigma e não o fim da participação cívica e profissional. A sua energia, o seu talento e o seu sentido de dever cívico demonstram que a experiência acumulada é um capital social que continua a enriquecer as nossas comunidades. Neste contexto, é essencial reconhecer o papel das autarquias, como a Câmara Municipal de Lisboa e das diversas instituições públicas e privadas na construção de políticas que promovam uma longevidade ativa. A adaptação das cidades, dos serviços e das respostas sociais às necessidades de uma população envelhecida mais ativa é um imperativo que exige visão estratégica, cooperação interinstitucional e compromisso com a inclusão geracional. Permitam, neste momento também, e à semelhança daquilo que foi o voto já endereçado pela Fundação Montepio, dirija uma palavra de, acima de tudo, obrigado à doutora Sofia Ataíde pela colaboração próxima, constante, de uma enorme proximidade e relação institucional profícua que foi ao longo do seu mandato capaz de estabelecer com esta Santa Casa.
sei que não é apenas o meu agradecimento que hoje aqui está presente, é o agradecimento de muitos de nós. Obrigado por tudo o que fizemos em conjunto. Mas, dito isto, dizer-vos que, de facto, a longevidade ativa é, inegavelmente, um tema central para o futuro do trabalho, da sustentabilidade social e da nossa economia. Pensamos que é também um desígnio nacional que nos convoca a todos, diria ao Estado, as instituições, a sociedade civil, de facto a valorizar a experiência e a construir pontes sólidas entre diferentes gerações. Permitam-me ainda uma palavra especial, hoje, quando evocamos o nome da doutora Maria Raquel Ribeiro, cuja memória e o legado continuam vivos na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, para vos dizer que, de facto, o seu contributo pioneiro para a gerontologia e para a valorização da pessoa idosa foi determinante para a evolução das nossas práticas e também das nossas políticas sociais. E dar-vos nota que no final do ano passado, em homenagem a esse seu percurso, a esta sua vida, de entrega também, a Santa Casa inaugurou a residência Maria Raquel Ribeiro, que fica num espaço fantástico, junto a Monsanto, e que, de facto, é um espaço que também reflete os valores que ela tão bem defendeu, a dignidade, a autonomia e a participação ativa na comunidade, e que deixa um convite a todos que o queiram visitar, serão todos muito bem-vindos a conhecer esta nossa residência. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, fiel à sua missão secular, continuará a cuidar, mas também a celebrar e a promover esta nova dimensão da vida. A sabedoria e a dedicação dos nossos premiados constituem um património inestimável que temos o dever de preservar e de potenciar. Os nossos sinceros parabéns aos extraordinários homenageados. Que o vosso exemplo continue a ser uma fonte de inspiração para todos nós. A todos, o nosso muito obrigado. Doutora Sofia Ataíde, por favor. Também a cumprimento muito especialmente pelo apoio que nos têm dado. Excelentíssimo Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Dr. Paulo de Sousa, muito, muito obrigada. Cara Senhora Presidente, Administradora da Fundação Montepio, Doutora Idália Serrão, muito obrigada. Caro Senhor Bispo Auxiliar de Lisboa, do Patriarcado e Vigário-Geral Dom Nuno Isidro Cordeiro, cara Senhora Presidente da Associação Portuguesa de Psicogerontologia, Doutora Maria João Quintela, caro Senhor Presidente da Assembleia Geral da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, Doutor José Carlos Batalha, caro Senhor Padre Vítor Melícias, querida Doutora Manuela Ferreira Leite, caros premiados, Doutora Julieta Sanches, Anócia Lídia Franco, Professor Doutor Filipe Duarte Branco da Silva Santos, Professor Doutor Luís Valente de Oliveira, Professor Doutor João Manuel Godinho Queiroz e Melo, Senhora Dona Ana Conceição Pinheiro, ao meu querido Diretor da Ação Social, à minha Teresa Duarte Neves e a toda a minha equipa, sem eles nada teria sido possível. E sim, este é o último discurso, porque este mandato finda hoje. Mas, acima de tudo, é uma honra. E é uma honra e uma alegria enorme estar aqui hoje convosco, nesta entrega de mais um prémio Envelhecimento Ativo, Doutora Maria Raquel Ribeiro. É o 3º ano que estou nesta cerimónia e digo-vos que vou daqui sempre mais rica, mais transformada, mais inspirada e cheia de vontade de mudar o mundo. O que vamos ver aqui hoje é a prova de que, se quisermos, podemos mesmo mudar o mundo para melhor. Sempre, a vida inteira, todos os dias da nossa vida. É lembrar e agradecer a obra de muitos que
aqui estão, que são muito especiais, que continuam a inspirar-nos, que nos mostram que ser mais velho é ser mais. A Organização Mundial da Saúde define envelhecimento ativo como o processo de otimização das oportunidades para a saúde, participação e segurança, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas à medida que envelhecem. E é justamente isto que a Câmara Municipal de Lisboa tem feito nesta área, neste mandato que agora finda. Lisboa tem perseguido o sentido de ser uma cidade solidária, amiga de todos, moderna, inteligente, uma cidade que, para ser mais e melhor, precisa e tem de contar com todos, todos, sem exceção. Uma cidade que aproxima as gerações, uma cidade que apoia e dota todos, sem exceção. Uma cidade que tem que estar no terreno, com as instituições, que sim, são as instituições que são os nossos verdadeiros braços da cidade a servir os nossos lisboetas. E é tudo isto o que nós acreditamos. E por isso, a nossa missão é sempre, todos os dias, a mesma: trabalhar com coragem e determinação, sem nunca perder o foco principal, sem nunca perder o foco central nas pessoas, no serviço às pessoas. Sempre com o objetivo de dar a cada uma as condições básicas para que possa ser a melhor versão de si própria, para que cada um possa exercer o seu direito e o seu dever de dar à cidade o seu contributo, que é único, que é insubstituível e é irrepetível. Envelhecer é continuar a crescer. Tudo o que são, tudo o que fizeram, tudo o que nos deram, cada um dos cidadãos que hoje homenageamos nesta cerimónia, nos mostra, sem margem para dúvidas, que se quisermos cumprir a missão de servir a cidade, temos, obrigatoriamente, de servir cada vez mais e melhor os nossos mais velhos. Fazemo-lo todos os dias em várias frentes. Na política, que já está instituída, e nas políticas de continuidade, como o programa Cidade com Vida para Todas as Idades, como o projeto Radar, como a teleassistência, que promovem todas a autonomia dos mais velhos com dignidade e segurança, e também com novas políticas criadas já nestes novos tempos, que refletem esta nossa visão de caminhar para o Estado Social local que queremos para a nossa Lisboa. 6 exemplos breves. Lançámos o Plano de Saúde 65+, um plano completamente gratuito que disponibiliza a todos os lisboetas com mais de 65 anos um médico. Lançámos o programa Lisboa Cuida Mais e este primeiro projeto municipal destinado aos cuidadores informais veio dar apoio e suporte aos cuidadores informais e, com isto, vamos dar-lhes informação sobre os seus direitos, sobre os apoios e recursos que temos para a comunidade que cuida ao longo de toda a sua vida. Criámos o Conselho Municipal para a Pessoa Idosa, um órgão consultivo na área específica do envelhecimento e da longevidade, que vem dar voz aos nossos mais velhos, juntos do poder político, e que conta com a participação efetiva na procura de soluções para as questões da cidade, principalmente para as questões que lhes dizem diretamente respeito. Criámos o ginásio cerebral com as irmãs hospitaleiras, criámos o clube de leitura, criámos o café memória para os doentes de Alzheimer e seus familiares. Mas sabemos que mais importante que estar a fazer caminho é saber, é ter consciência que tudo isto não chega. Há muito a fazer nesta área do envelhecimento ativo. Os mais velhos são uma responsabilidade nossa, das famílias e da cidade, porque é a eles que devemos tudo o que somos. É a eles que a cidade
deve o que é. Mas são mais. São, acima de tudo, uma enorme oportunidade, porque têm em si um capital de conhecimento acumulado, de experiência, de compreensão da vida e das coisas, que é único e exclusivo dos mais velhos. Mais ninguém tem este capital. Mais ninguém, senão os mais velhos, pode dar isto à nossa cidade. O que nos une hoje, nesta sala, é homenagear, é reconhecer, é, acima de tudo, agradecer a 6 cidadãos muito especiais. É também lembrar todos e cada um dos 80 cidadãos, também muito especiais, que ao longo do tempo, desde 2012, já receberam este maravilhoso prémio. E é também perpetuar o nome e a personalidade da doutora Maria Raquel Ribeiro, responsável pela introdução em Portugal do debate sobre o envelhecimento. Em nome de Lisboa, obrigada à Associação Portuguesa de Psicogerontologia, à Fundação Montepio e à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa por terem instituído este Prémio Envelhecimento Ativo, doutora Maria Raquel Ribeiro. Obrigada, acima de tudo, pela vossa obra nesta área. Obrigada a todos os premiados que estão aqui sentados, mesmo à minha frente. Do coração, a cada um de vós, obrigada pelo que é, obrigada pelo que fez, obrigada pelo que continua todos os dias a ser e a fazer, obrigada pelo vosso exemplo de vida, pela inspiração que é para todos nós e para as novas gerações. Fiquem com a certeza de que continuam vivos entre nós e nos que hão de vir, para sempre, todos os dias, a ser inspiração na construção do mundo. Lisboa tem muita sorte em ter-vos. Muito, muito obrigada. Muito obrigada a todos pelas palavras e por me simplificarem tanto o trabalho desta, enfim, despedida é só neste momento. Mas eu gostaria só de dizer 2 ou 3, não quero mais tirar mais tempo. Nós temos na sala muitas personalidades já premiadas, noutros anos. A Melícias também já aceitou. E a doutora Manuela Ferreira Leite, a professora Helena Rebelo Pinto, o senhor engenheiro Antelo e o senhor Mariano Garcia, da Universidade Sénior de Alvalade. Temos aqui muitas personalidades que já nos deram honra de estarem connosco. Só queria dizer 2 ou 3 coisas finais. Aqui nunca é final, porque a gente fica sempre com muita coisa para dizer, mas infere-se deste prémio que não acaba aqui e que não acaba em meia dúzia de palavras. Primeiro, eu gostava de dizer que sonho com o dia em que a nossa legislação e tudo o que se refere aos mais velhos não tenha a palavra inativos. Eu quero tirar a palavra inativos, que fala de nós legalmente. E queria também que nos orçamentos, que eu não percebo nada dessas coisas afundadas, não é? Um médico não percebe nada dessas coisas, estivesse lá o valor dos mais velhos portugueses, não tivesse só o custo que a gente faz nas camas dos hospitais, o custo das reformas. Nós não somos apenas uma pensão, somos muito mais do que isso. Eu gostava que tivesse lá uma parcela do valor dos mais velhos portugueses. Eu penso que já algumas universidades se vão encarregar disso. Tanto temos batalhado neste propósito. E depois que isto venha a ser realmente um país amigo dos mais velhos e amigo de todas as idades. Eu agradeço do coração a honra, mais uma honra, de ter aqui personalidades tão distintas, que têm tanto que fazer, que
que merecem muito melhores prémios do que este. Mas eu acho que toda a gente entendeu que o significado deste prémio é muito profundo. Muito obrigada a todos. Desejo-vos um ótimo fim de tarde. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa hoje é anfitriã e recebe-nos com um cocktail, posso dizer assim? Não? Um coffee break. Não? E como não sou bebedora de café, esqueço-me sempre do café. E muito obrigada por tudo. Eu espero que nos ajudem, continuem, que sejam arautos desta outra forma de ver, desta outra forma de viver, desta outra forma de dizer, com esta equipa que nós temos, que não chega, não é só eles, são mais, mas hoje foram os que foram apresentar e que, mesmo sendo cada um em seu lado, da Madeira, temos aqui representantes dos Açores, do Brasil, temos outra que veio propositadamente da Universidade de São Paulo, também é a nossa colaboradora, a professora Maria das Graças. Vem porque vale a pena. E muito obrigada por levarem a mensagem. Não podem se ir embora já os senhores galardoados e alguns ex-galardoados aqui por causa das fotografias. Temos que ficar sempre com uma memo. O Sr. Padre Vitor Melissas é ex-galardoado, está convocado. Tem. Pois é, isso. Eu a dizer, venham.